Este livro, ele fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus que fala conosco. A única maneira de nós conhecermos a Deus só através da Bíblia. Se eu não conheço a Deus através da palavra, lendo a palavra, eu posso estar conhecendo Deus da forma que apresentam para nós. E muitas das vezes apresenta um Deus distorcido para nós. Quantas pessoas olham para Deus como se Deus é um carrasco, como se um Deus cruel. O nosso Deus é misericordioso. Baixa mais o fundo. O nosso Deus, ele é misericordioso, igreja. Nós não temos mérito nem de estar aqui em pé. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Como nós somos falhos, o nosso Jesus, ele não merece o que muitos de nós estamos fazendo com ele. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não merecia ir para a cruz, mas foi necessário a cruz. E a única forma a qual nós iríamos obter a salvação era ir à cruz. E nenhum ser humano tinha capacidade de suportar a dor da cruz. Ele foi no meu lugar, ele foi no seu lugar. Vale a pena se ver esse Jesus, ainda que tenha que pagar um preço. Vale a pena. Não se envergonhe do Senhor. A palavra diz: aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o peso da responsabilidade que eu e você tem em relação a Deus. Negar a nós mesmos é negar os nossos desejos pecaminosos. É o nosso desejo pecaminoso que tem nos atraído, que tem nos levado ao pecado. Negue a si mesmo e siga a Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, esses nunca irão errar o caminho. Aqueles que seguem a Cristo, eles têm a luz da vida. E para que serve a luz? Para iluminar. A nossa vida é iluminada pelo Senhor. Amada igreja, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia. E você que está sem Bíblia, no telão, vai estar assim, este versículo. 2:15. Vamos lá, igreja. Oração para Deus. A igreja, ela não tem capacidade de mudar a vida de ninguém, mas a palavra de Deus, quando nós ouvimos aqui, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Nunca te esqueça. E tomou o seu Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Para o quê? Igreja. E tomou o seu Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Para quê? Lavrar e guardar. Lavrar nós entendemos que é cuidar da terra, plantar, não é isso? E guardar a terra. Se até aqui só tinha Adão e Deus, a
Até aqui ainda não havia a Eva, a sua esposa. Até aqui Adão estava numa eternidade. Aqui não havia pecado. Aqui Adão, ele não sabia a maneira, o que era uma dor. Não havia morte. Não havia terremotos. Até aqui Adão, ele estava numa eternidade com Deus. Agora é porque Deus, ele disse: Adão, lave a terra, cuide, guarde a terra, proteja a terra. Guardar a terra de quê? Vigiar a terra de quê? Se não tinha o que vigiar, só tinha ele. E aí Deus, no versículo seguinte, ele diz assim, passa aí o versículo seguinte. Cadê o operador? O versículo seguinte, vamos ficar atento aí. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus, ele mostra o jardim, representa nos céus a presença de Deus. E ele diz: ei, Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Passe aí. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente, o quê? Morrerás. No jardim do Éden, havia a árvore da vida. Havia a árvore que produzia frutos para alimentar o homem. E havia uma outra árvore do bem e do conhecimento. E a ordem de Deus para Adão era não tocar nesta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que ele tocasse, ele ia morrer. Pastor, o que simboliza essa árvore do bem e do mal? Um padrão de obediência. Um padrão de obediência. A palavra diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não pode passar por ele. Deus, ele é santo. Deus não pode contemplar o pecado. E quando Deus fez o homem para viver ao lado dele eternamente. Mas quando Deus fez o homem, estabeleceram dentro do homem livre-arbítrio. Olha que riqueza Deus deu para nós. Deus não fez um robô. Ele fez um homem. E dentro do homem ele coloca o livre-arbítrio. Isso quer dizer direito de escolha. E Deus estabelece um padrão de obediência para ele. E Deus disse: olha, se você tocar nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Igreja, a morte aqui está no sentido de uma morte espiritual. Porque Deus não poderia mais estar com o homem. O homem pecou. O homem desobedeceu. E no momento que ele cometesse esse ato de desobediência, ele estava morto espiritualmente, destituído da presença de Deus. E o que acontece, igreja? Só está Adão. Até aí, não tinha mais um ser humano. Não tinha um ser humano. Deus criou os animais, macho e fêmea. E Adão, ele era a autoridade sobre aqueles animais. Deus fez o homem para dominar e não ser dominado. Esse foi o propósito de Deus. O homem dominava todos os seres. E eu fico imaginando que Adão via a espécie animal se multiplicando.
A cada dia a espécie animal se multiplicando. E a raça humana? Não tinha como multiplicar porque só tinha quem? Adão. Eu fico imaginando que passa-se pela cabeça de Adão. Para aí, Deus. Os animais têm um casal, eles se multiplicam. E a espécie humana vai parar só em mim? Deus, eu preciso de uma companheira, Deus. Eu vou viver só o resto, o tempo todo. Eu não vou ter uma companheira, a raça, a espécie humana não vai se multiplicar, não vai se proliferar. Deus conhece o nosso coração. O que é que faltava na vida de Adão? O que é que faltava, igreja? Faltava o que na vida de Adão? Uma companheira. Imagine que Adão disse: Deus, eu preciso de uma esposa. Eu preciso de uma companheira, Deus. Igreja, ninguém veio ao mundo para ver só. Deus faz, então, dá um sono para ele. Ele dorme. E no momento que ele dorme, ele é anestesiado. E o nosso Deus, ele tira uma das costelas de Adão. E Deus transforma a costela de Adão em quem? Em quem, igreja? E Eva estava onde? Onde que estava Eva? Dentro de Adão. Quer dizer, o que ele mais queria na vida estava onde? Pegue, absorva isso. O que mais Adão queria estava onde? O que mais você quer está onde? Dentro de cada um de vocês há uma chave. E esta chave, de fora, ninguém carrega. Essa chave está dentro de nós. E nós, com o nosso livre-arbítrio, é nós que abrimos. É nós que fechamos. Não culpe a Deus pelos teus problemas. A palavra diz: do que se queixará o homem? Dos seus próprios? Você sabia que tem pessoas que é o tempo todo dizem: não, a minha vida está assim por causa de fulano. A minha vida está assim por causa da esposa, por causa de marido. A minha vida está assim por causa de você. E a palavra diz: de que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. A chave está dentro de vocês. Imagino eu, quando Adão acorda daquela cirurgia. Uma cirurgia que não ficou cicatrizes. Uma cirurgia perfeita, milagrosamente. Deus transforma, arranca de dentro do homem e tira a mulher, materializa e dá para ele. E Deus chama os dois para uma conversa. E a ordem era obedecer. E quando Deus chama Adão, até aí não havia Eva. No momento que ele diz que era para ele guardar a terra. Veja lá, Gabriel, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Vamos lá. Observe. Em Gênesis capítulo 2:15, Deus coloca o homem no jardim do Éden.
No versículo 3, 24 em diante, olha que está o homem. E havendo lançado fora o homem. Deus lançou quem? Mas ele não colocou no jardim. E agora Deus está lançando fora o homem do jardim. Pôs querubins a oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Observe uma coisa. Gênesis capítulo 2, 15, Deus coloca o homem no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, 24, Deus expulsa o homem do jardim do Éden. E no lugar do homem, quem Deus coloca? Um anjo com uma espada para guardar o quê? A árvore da vida. Porque Deus sabia, se não colocasse um anjo, querubins, com uma espada de fogo ali para guardar a árvore da vida, o homem podia lá comer a árvore da vida e não morrer mais. E como seria a história da humanidade se o homem não morresse? Como estaria a multiplicação de maldade nesse mundo? O mundo não estava mais cabendo de ser humano. Por que Deus ele tira o homem e lança fora do jardim, da sua presença? Porque Deus não podia contemplar o pecado. O homem tinha pecado. Mas o que levou o homem a pecar? Porque quando Deus fez o homem, havia uma testemunha ocular. Havia alguém presente na criação do ser humano. Quando Deus fez a Eva, que tira a costela, Satanás ele está vendo esta obra. Ele vê Deus transformando a costela do homem numa mulher. Ele vê agora, amada igreja, Deus estabelecendo um padrão de obediência para o casal. E ele sabia que a única forma de estabelecer o seu trono de destruição nessa terra era levando o homem a desobedecer para estabelecer o seu reino de destruição na vida do homem. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quando Deus ele faz o homem, o que Deus faz? Ele pega uma extensão do seu reino e ele traz aqui para a terra. Ele implanta dentro do homem. Ele implanta dentro da pessoa. Dentro de Eva, de Adão. Deus agora pode, através do homem, onde ele lançou a sua presença dentro do homem, Deus estabelece o seu reino aqui na terra, para que o homem vivesse livremente na presença de Deus. E preste atenção. Havia uma testemunha ocular naquele jardim do Éden. Quem era ele? Porque Isaías capítulo 14, versículo 12, Ezequiel capítulo 28, a palavra tem registro de uma rebelião que aconteceu nos céus. Eles queriam ser mais do que Deus. Ele chegou por dizer: eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Eu subirei às mais altas estrelas. E a Bíblia diz que ele engana a terça parte dos anjos. E Apocalipse capítulo 12, 4, que eu já falei várias vezes aqui, que com sua cauda ele basta a terça parte dos anjos. E aí quando nós vemos para Apocalipse capítulo 28, a palavra diz que a quantidade dessa terça parte é semelhante aos grãos da areia da praia. Dá para contar os grãos? Será que dá para contar os grãos da areia da praia? Será que a quantidade dessa terça parte dos anjos que foram expulsos dos céus dá muito mais de 8 bilhões desses anjos malditos para cada ser humano? Seres revoltados contra Deus. Ele odeia Deus e ele odeia os filhos de Deus.
Imagine agora como que ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Porque o reino é espiritual. E o mundo espiritual dá legalidade ao mundo físico, dá legalidade ao espiritual. O espiritual, para agir, precisa de uma legalidade no físico. Assim como Deus, para agir na vida de uma pessoa, para que Deus possa materializar as suas bênçãos espirituais, Ele precisa que o ser humano dê uma legalidade, queira. E assim também o diabo. Para que ele possa agir nesse mundo físico, ele precisa de uma legalidade física. Porque se o físico não dá legalidade, eles não podem fazer absolutamente nada. Vocês entendem agora que a chave que está aqui dentro de nós, nós somos responsáveis por esta porta que nós abrimos. E essas portas que nós abrimos, chama-se porta das legalidades. Crente, no momento que você dá legalidade ao mundo espiritual, você dá forma ao mundo espiritual na tua vida. É nós que damos forma. Imagine agora como eles são bilhões e bilhões de anjos revoltados contra Deus. Eles estão trabalhando para estabelecer o seu reino aqui na terra, mas até aí eles não tinham estabelecido. Por quê, pastor? Porque dentro de Adão e Eva havia a presença de Deus. E ele teria que levar o ser humano a desobedecer contra Deus. Ele teria que levar Adão e Eva a desobedecer contra Deus, porque ele ouviu Deus falar com o homem: se tocar nesta árvore, morrerás. Eu não poderia estar mais com você. Em outras palavras, o meu reino não pode estar mais com você. Exatamente, ele leva a Eva a desobedecer a Deus. E quando Eva desobedece, simplesmente 50% do seu reino de destruição já estava estabelecido na terra. E tudo que ele queria era que o homem desobedecesse a Deus, para que o reino de Deus não tivesse mais dentro do homem, e ele sim estabelecesse o seu reino de morte na vida de um ser humano. Então, pastor, como que o diabo estabeleceu o reino dele aqui na terra? Levando o homem a desobedecer. O homem não tem mais o reino de Deus dentro dele, e agora o homem tem o reino das trevas. Agora Satanás, ele estabeleceu o seu reino, e ele tem o domínio sobre a humanidade, um domínio limitado. O homem agora, ele pecou, ele está destituído da glória de Deus. Agora o homem estará sobre efeito, sobre domínio de todo o reino das trevas. E agora o ser humano, ele se afasta totalmente de Deus. O pecado levou o ser humano a se afastar de Deus. E de lá para cá, Deus, ele vem incansavelmente tentando trazer o homem para o seu plano original. O que Deus fez? Deus envia profetas e eles não conseguiram. Eles enviam reis e eles não conseguiram. Ele envia Moisés através da lei. E Moisés, através da lei, ele não consegue trazer o homem de volta ao plano original de Deus. E nenhum ser humano teve a capacidade de resgatar a humanidade que estava perdida e trazer para os pés de Deus. O pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão. O pecado teria que sair do mundo através de um homem, mas não de qualquer homem, de um homem chamado Jesus. Porque no jardim do Éden, Adão, ele entrega os nossos direitos eternos, a nossa vida eterna, entrega na mão de Satanás.
E nós estávamos condenados à morte eterna. Porque Adão pegou a chave da nossa vitória, a chave da nossa vida eterna, e Adão entregou a quem? A Satanás. Igreja, entenda agora. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna que o homem perdeu lá no Éden. Precisaria ser resgatado esse direito eterno, e só Jesus é quem poderia fazer isso. E Deus, Ele envia seu único filho, e vem nessa forma humana. João 1,14. João 1,14. Deus, Ele pega seu único filho e Ele envia para onde? Para a terra. João 1,14. Não é 14,1. João 1,14. Vamos lá. Nunca esqueça. E o verbo se fez o quê? E habitou entre quem? Verbo quer dizer em hebraico logos. Logos significa a palavra. Verbo é a palavra. Deus é a palavra. A palavra agora se transforma em quê? Quando foi que a palavra se fez carne? Quando Maria, o Espírito Santo, injetou na barriga de Maria. Quem? Jesus. Jesus não teve um pai humano. Quem gerou Jesus não foi José. Quem gerou Jesus foi o Espírito. Porque a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Deus. Até aqui, Deus é 100% espiritual. Agora Deus, Ele é parte espiritual e Ele é também parte física. Porque Deus se fez carne e habitou entre. E a única missão que Jesus veio a este mundo foi fazer o quê? Morrer na cruz para nos salvar. Olha o propósito de Deus. Olha que lá no Jardim do Éden, o plano original de Deus para conosco era para que nós nunca morrêssemos. Não precisava ter polícia. Não precisava ter hospitais. Não teria terremotos. Não teria calamidades. O homem foi feito para viver eternamente. Ele não morria. Ele não adoecia. O homem foi feito para adorar ao Senhor 24 horas por dia. Mas o homem entregou esse direito. E agora o verbo se faz? Maria e José. Eles eram noivos. E de repente, a barriga de Maria começa a crescer. Naquela época, adultério, a pena era ser apedrejado até a morte. Tanto o adúltero como a adúltera. Olha agora o parafuso que José entra. Ele não teve contato sexual com Maria, porque até Maria era virgem. E se Maria era virgem, por que Maria está grávida agora? Porque o Espírito Santo gerou dentro do ventre de Maria
Jesus. O que fez José? A palavra diz que ele deixou Maria secretamente, e vazou. Ele sabia, se fosse denunciar, ia sobrar para ele. Olha a situação que José está. Imagine você noivo. A noiva, a tua noiva, você não teve o contato com ela, e daqui a pouco ela está grávida. José abriu. Aí o anjo foi até José. Mas antes, o anjo tinha revelado para Maria que Maria daria luz a Jesus. Jesus nasce. E nasceu no hotel, um berço de ouro, foi isso? Veio tão simples ao mundo, que quando Maria teve Jesus, não teve um colchão, não teve uma casa, foi numa estribaria lá dos animais, numa manjedoura onde Jesus nasceu. Desde o seu nascimento até os seus 30 anos, já falei isso aqui, a Bíblia só tem 2 registros de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, quando ele era pequeno, 8 dias de nascido, ele foi apresentado ao templo. Aos 12 anos, Jesus aparece. É o 2º registro da Bíblia. Jesus estava pregando para os doutores da lei. A Bíblia silencia a vida de Jesus. Desde o seu nascimento até os 30 anos, a Bíblia não tem registro de Jesus. Não há sequer um registro entre 0 a 30 anos que Jesus curou alguém. Que Jesus orou por alguém e foi curado. Que Jesus expulsou algum demônio de alguém. A Bíblia não tem um registro. Por quê, pastor? Porque até os 30 anos Jesus não tem registro na Bíblia que ele operou milagres. Porque lhe faltava algo na vida de Jesus. Estava faltando algo na vida de Jesus. Ele estava como homem. Mas precisaria vir a vida de Jesus quem? O Espírito Santo. Aí Jesus vai ao Rio Jordão. E quem batiza Jesus? João Batista. A palavra diz que quando Jesus desce as águas, o céu se abre. E quem desce sobre Jesus? Entenderam agora, igreja? O ministério na vida de Jesus foi entre 3 anos a 3 anos e meio. Foi o suficiente para o Senhor fazer todos os milagres. Porque sem o Espírito Santo, Jesus não poderia testemunhar o Pai. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia operar milagres. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia libertar as pessoas. Sem o Espírito Santo, ele não suportaria tanta traição, morte de cruz. O Espírito Santo, ele estava por trás de todos os milagres que Jesus fez. O Espírito Santo capacita Jesus a ir à cruz para cumprir a missão do Pai. E na cruz, o nosso Cristo foi crucificado e morto. A Bíblia diz que ao 3º dia, Jesus, ele ressuscita, não é isso? Jesus morre na cruz, pega um corpo de Jesus, coloca no túmulo, e só depois de 3 dias, o nosso Cristo, o quê? Ressuscita. 72 horas que a Bíblia oculta o que aconteceu durante os 3 dias e as 3 noites. A palavra diz que Jesus, quando morre,
ele desce à parte mais baixa de quê? Da terra. E não fala mais nada. E ele foi pregar os que estavam no cativo, como diz Isaías 61. A palavra diz que por volta da hora nona, que é às 15 horas, 3 horas da tarde, o dia virou trevas. Apaga-se a luz do globo terrestre. O dia agora vira noite. Está em trevas. Imaginam eu, igreja, que até essa parte dos anjos estavam comemorando a morte de Jesus. Matamos o Filho de Deus. Quem disse que ele matou Jesus? Jesus não morreu. Quem morreu na cruz foi a parte física de Jesus. A parte espiritual não. Então o diabo achou que matou Jesus na cruz. Eles estavam fazendo festa. E eu fico imaginando a igreja quando as trevas em festa. Matamos o Filho de Deus. Todas as terça partes dos anjos que se rebelaram contra Deus estavam em festa. Imagino eu que houve um silêncio. Uma luz chegou nas trevas. Imagino que Lúcifer, sentado no seu trono de morte, ele é avisado: Lúcifer! Chegando alguém aí. Uma luz está chegando. Quem? Não te conto. É Jesus. Não. Matamos o Filho de Deus. Não, é Ele. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi na parte mais baixa da terra e tomou da mão de Satanás a chave da vitória. A chave que Adão tinha entregue a ele. E essa chave era espiritual. Por isso que nenhum homem físico poderia ir lá. A chave era espiritual. Por quê? Era a nossa vida eterna. Estava em poder de Satanás. E todos nós estávamos condenados a passar o resto da nossa vida nas trevas com ele. E a Bíblia diz, a expressão, não é que Jesus foi pedir a chave. Jesus foi e tomou a chave. E nos entregou. E nos deu a vitória eterna. O povo que vivia em trevas, agora está onde? Na luz. Porque Jesus, João 8,12 diz que Ele é a luz do mundo. João 8,12. Gabriel, João 8,12. Falhou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu tenho a luz da vida. Eu não posso andar em trevas. O Senhor nos resgatou com teu sangue. O mundo já não faz mais parte de nós. Um dia nós estávamos mergulhados no mundo, no pecado. Mas recebemos a luz da vida. A luz serve para quê? Para que serve uma luz? Se apagarmos todas estas lâmpadas, o que acontece com esse ambiente aqui? Hein? Fica escuro. A escuridão é trevas. E por que que aqui agora não tem escuridão? Pela presença da... A presença da luz dissipa o quê?
Estão entendendo? Que vocês têm a luz de Deus. E a luz que está dentro de você dissipa o quê? As trevas. Aquele que está na luz não pode andar nas trevas. A escuridão, por mais densa que seja, ela não tem como sufocar uma luz dessa. Ou tem? Existe possibilidade da escuridão dissipar aqui a luz? Por mais escuridão que seja. Ok. Aqui está claro porque tem muitas lâmpadas. E digamos se fosse para colocar aqui 6 velas, ou as velas para substituir essas lâmpadas, como é que seria aqui o ambiente? Era um ambiente sem luz. Com certeza, se trocar essas lâmpadas por cada uma delas fosse uma vela, a maior parte estava tudo escuro, só tinha luz no lugarzinho da vela. Porque aquela luz não tem uma intensidade que tem essas lâmpadas. Vocês entendem agora, igreja? Se a luz de Deus foi intensa na sua vida, a sua vida tem brilho. Se a luz de Deus tem a maior intensidade dentro de você, você tem brilho. E o brilho vai ser decorrente da fonte de luz que está na minha vida. Lembra que eu já te dei alguns exemplos? Quem tem carro aqui? Carro ou moto? Ok. O seu carro tem bateria. O seu carro tem... A bateria de um carro e o gerador de um carro têm funções distintas uma da outra. Por que tem que ter um gerador? O gerador, quando o carro está andando, ele vai produzindo o quê? Energia. A função de um gerador em um carro, em uma moto, o gerador, ele gera energia. Uma vez o gerador gerando energia, para onde a energia vai? Para a bateria. A função do gerador é gerar energia. A função da bateria é armazenar energia. Mas digamos que o gerador deu problema. A bateria, vão ligar o farol do carro, o pisca, buzina, liga, desliga e vai consumindo o quê? Energia. Como o gerador não está gerando e enviando energia para a bateria, a carga que tem na bateria vai o quê? E ela vai chegar um momento que ela não tem mais o quê? Carga. Ela não tem mais energia. E não adianta no dia seguinte você bater a chave, porque não vai dar nada. Vocês estão compreendendo agora? Imagine que o gerador é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é força, energia, e nós somos a bateria. O Espírito Santo, a função dele dentro de nós é injetar energia, poder dentro de nós. E nós somos essa bateria que armazena uma quantidade muito grande de energia. Imagine agora você crente, que você entende e compreende dentro da palavra que o Espírito Santo, que ele é o gerador de energia dentro de nós, e você começa a ativar o Espírito Santo dentro de você. Intensidade. E você está ativando o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele está se movimentando e ele está gerando força dentro de você. A palavra diz: não vos entristeçais o quê? O Espírito. O Espírito Santo, quando ele se entristece conosco, é como se ele se afasta de nós.
Ele não está mandando mais energia para nós. Ele não manda mais força para nós. E no mundo espiritual, você fica sem força para reagir os ataques. Não é a questão de tempo de igreja. É questão igreja. E vocês estão alinhados com o Espírito Santo e vocês estão ativando o Espírito Santo dentro de vocês. Estou entendendo? Quem queria estar assim muito carregado com a força de Deus? Alegre o Espírito Santo. Diga não ao pecado. Diga não. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero viver uma vida alinhada com Deus. Aí vocês vão ver que o Espírito Santo vai se alegrar com você. E a ação do Espírito Santo, amada igreja, na proporção que você começa a se movimentar, o Espírito Santo começa a se movimentar. E a consequência disso é vida em Cristo. O diabo, ele vai olhar para você de alto a baixo. Ele vai ver um fogo. Ele vai ver poder. Ele não vai conseguir te encarar, porque a luz de Deus brilha dentro de você. Esta luz brilha tanto que lá no seu bairro as pessoas vão olhar para você, os seus vizinhos, e vai dizer: é diferente aquele crente. Aquele crente é diferente. Ele tem a presença de Deus. Tudo mudou na vida daquele crente. Ele tem algo que me contagia. Ele transmite vida. Ele transmite luz. Ele transmite poder. Porque você aprendeu a viver uma vida de santificação e dizer não ao pecado. Você largou as mãos do pecado e se agarrou na mão do Senhor. Eu não quero mais conta e negociar com o pecado. Esse é o segredo da vitória em Cristo. A chave está dentro de cada um de vocês. Entendeu, igreja? Se vocês absorverem essas palavras, a tua vida dessa porta para fora, ela muda completamente. Porque a luz que está sobre você vai brilhar lá fora. E a luz vai atrair as trevas. Porque a luz que está dentro de você quer ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. Entendeu, igreja? Eu quero orar por vocês. Pastor, eu vim aqui hoje. Só sabe eu e Deus. Igreja, muitos de vocês estão em muitas lutas. Vocês percebem que tem parte da sua vida que está bloqueada. Talvez uma mágoa, talvez uma prática, um vício que vocês não conseguem largar, sem forças. E eu quero orar por você nesta noite. Olha, pastor, eu saí de casa e vim no intuito de receber uma oração essa noite. Aqui tem o Espírito Santo. O teu sofrimento pode acabar agora. Se você não tem força, aqui tem um Deus que vai te dar força. Eu quero orar por você. Você que vem nesta noite. Esse momento é o momento que o inimigo coloca na cabeça: não vai. Não vai. Muitas pessoas hoje planejaram vir ao culto. Algumas pessoas me ligaram que vinham. E quando chega exatamente no momento que se aproxima o horário, o diabo sabe que é aqui onde você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua história. E ele não quer isso. Muitos não conseguiram chegar aqui. Que bom que vocês chegaram. É uma prova que Deus está contente com vocês.